Você provavelmente já ouviu falar que a lei da atração, manifestação, cocriação, lei da suposição, tudo isso é algo que está dentro da Bíblia. Tudo isso faz parte de Deus e o que Deus criou para o ser humano. Porém, isso é uma grande mentira e a gente vai descobrir por que isso hoje. Eu vou expor e mostrar para vocês exatamente por que lei da atração, manifestação, cocriação não passa de um tipo de bruxaria, de feitiçaria, de manipulação espiritual para você conseguir as coisas segundo a tua vontade. E não tem nada a ver com Deus, nada disso. Não está conectado com Jesus Cristo, não é bíblico, não é bom e, na verdade, está trazendo destruição para sua vida. E por isso que muitas vezes você consegue manifestar o que você quer e ainda assim continua infeliz e insatisfeita. Então a gente vai conversar sobre isso, primeiro trazendo quais são os versículos mais comuns que são utilizados para te enganar e fazer você acreditar que lei da atração, que manifestação, que lei da suposição, que cocriação, tudo isso é algo de Deus. E na verdade, por que isso é bruxaria? Por que isso é feitiçaria? Por que isso é manipulação espiritual? E porque isso não tem nada a ver com a palavra de Deus. E que quando você se conecta com isso, quando você faz essas práticas de afirmação, de visualização, de quadro dos sonhos, de ficar ali tentando colocar a sua vontade acima de qualquer coisa na sua vida, é na verdade satânico, é demoníaco e está trazendo maldição para sua vida, fazendo você sentar no colo do capeta. Então, um dos versículos muito utilizados, principalmente para defender a ideia de que nós somos co-criadores e que nós somos Deus, então, consequentemente, nós podemos fazer as coisas segundo a nossa vontade, é no livro de Salmos, capítulo 82, versículo 6. E eu disse: Vós sois deuses e todos vós, filhos do Altíssimo. Então você é Deus, eu sou Deus, nós somos Deus. E essa mentira eu já acreditei e já coloquei na internet. Então, assim, estou aqui também me corrigindo. Na época que eu estava enganada, vivendo esta vida ligada com demônios, eu acreditava nisso. Só que interessante é que a gente não presta atenção no segundo versículo, que fala assim: Todavia, como homens morrereis e caireis como qualquer um dos príncipes. Significa o quê? Que apesar de a gente existir, sim, como imagem e semelhança de Deus, nós não somos Deus. E qualquer tipo de filosofia, ensino que fala que você é Deus, se prepara que está te colocando para sentar no colo do capeta e conectando você com espíritos demoníacos. E eu vou explicar um pouco melhor como é que lei da atração, manifestação te conecta com espíritos demoníacos mais pra frente no vídeo, mas vamos começar primeiro falando dos versículos que são mais utilizados para te enganar. Um outro versículo muito comum que é utilizado está em Marcos capítulo 11, versículo 24. Por isso vos digo que tudo que pedirdes em oração, crendo que o recebereis, o tê-lo-eis, tá? Então eles ensinam que se você ora agradecendo por alguma coisa que você já tem, como se você já tivesse aquilo, consequentemente você está trazendo aquilo para sua realidade, porque a sua vibração de gratidão traz aquilo para sua realidade, tá bom? Aí a gente tem uma outra também que é muito utilizado, que é Provérbios capítulo 23, versículo 7. Porque, como imaginou na sua alma, aquilo ele é. Então, quando a gente imagina, a gente vai para um estado vibracional de que aquilo é a realidade, e aquilo chega na nossa realidade, tá? Mateus 21, capítulo 21, versículo 22, bem semelhante com Marcos, né? E tudo o que pedirdes na oração, crendo, o recebereis. Então, mais uma vez, a pessoa falando que ela vai receber aquilo, que ela creu que aquilo é real, ela vai receber. Então, eles usam esse tipo de versículo para justificar a lei da atração, a lei da manifestação, essas coisas todas, tá bom? Provérbios capítulo 18, versículo 21, a morte e a vida estão no poder da língua, dizendo que quando você faz afirmações, consequentemente você também consegue materializar aquilo na sua vida. Também é utilizado para conseguir justificar e defender que lei da atração, lei da manifestação, suposição, cocriação é algo bíblico, é algo que pode e não pode. Esses são alguns dos versículos que são utilizados para justificar que lei da atração, manifestação, cocriação, lei da suposição, tudo isso é algo bíblico e que Deus se agrada disso. E não é. E agora eu vou explicar por que que não é. Primeiro, todas essas coisas que estão na Bíblia, é verdade. Realmente, se você pedir em oração alguma coisa, e se for da vontade de Deus, aí acontece. Se você realmente acreditar, ter fé que Deus vai responder sua oração, e for da vontade de Deus, se você viver uma vida alinhada com Cristo, realmente vai acontecer. Qual que é o grande diferencial? Qual que é a linha tênue que transforma a lei da atração, lei da suposição, manifestação em algo demoníaco e faz com que, de fato, orar e pedir, receber as coisas de Deus não seja algo demoníaco?
à vontade de Deus. Quando você está se submetendo à vontade de Deus, isso significa o quê? Que a vontade de Deus ela é acima da sua e você confia que Ele te ama de tal forma que Ele é onipotente, onipresente, onisciente, sabe da melhor forma como aquilo vai chegar na sua vida, o que que realmente vai te fazer feliz. Você está debaixo de Deus. Mas quando você colocar o seu ego, a sua vontade, que é cheia de falhas, que é cheia de defeitos, que é baseado nas feridas do seu passado, e coloca aquilo como seu Deus, você coloca a sua vontade como seu Deus, você está praticando idolatria e você está colocando a sua vontade, querendo usar Deus para que a sua vontade aconteça. E aqui não tem Deus, cara. Aqui tem demônio. Não tem como você ter Deus querendo colocar ele embaixo, porque Deus não divide sua glória. Deus, ele sempre vai ter que estar em primeiro lugar na sua vida se você quer caminhar com ele. Se você não quer caminhar com Deus, tá tudo bem. Você só não pode falar que lei da atração, que você pratica colocando seus desejos materiais, suas coisas, suas fantasias, suas ilusões, como prioridade na sua vida, é de Deus, porque não é. Não é porque se você ler a Bíblia, que é a palavra de Deus, você vai ver infinitas partes onde deixa muito claro que em todo momento que o ser humano idolatra dinheiro, idolatra uma imagem, idolatra alguma coisa que é diferente de Deus, quer dizer, o primeiro mandamento é amarás a Deus acima de todas as coisas, não terá outros deuses perante mim. Então, se Deus tem que ser primeiro lugar na vida de qualquer pessoa que segue a Ele, se você coloca e idolatra como ídolo o dinheiro, um relacionamento, um carro, uma casa, matéria, você não tá caminhando com ele. Se você não tá caminhando com Deus e você é cristã e você acompanha a Bíblia, você quer realmente seguir a Bíblia, você tem que entender que só tem dois caminhos. Não tem dois senhores e você tem que escolher qual senhor você caminha. Se você está caminhando com Deus, então a vontade dele tem que ser feita na sua vida. Então você confia nele, então você não fica ali imaginando coisas, você tem uma relação com Deus e através dessa relação ele te abençoa. Então não é um negócio assim tipo, ai Deus, você é uma energia aleatória, igual essas pessoas que acreditam na manifestação, atração e suposição fala, que Deus é uma energia que cocria pra você. Não, Deus, ele quer uma relação de intimidade de pessoal com você, é você e ele. E através dessa relação pessoal, ele como seu pai te dá aquilo que você quer, se aquilo for da vontade dele, você se submete à vontade dele, você quer que a vontade dele seja feita acima da sua, essa é a intenção verdadeira do seu coração, e assim as coisas acontecem na sua vida. E geralmente acontece algo muito melhor do que você espera, porque o que você espera é falho, é ego, é a sua vontade, é algo limitado, é uma coisa muito pequena. E quando é Deus que quer, a vontade dele é baseada na onipotência dele, na onipresença dele, na onisciência dele. Ele tem conhecimento de coisas que você não tem. Então ele te dá aquilo que você quer, às vezes muito mais do que você quer, porque ele sabe o que é melhor pra você e você se submete a ele. Então não tem nada de errado em você praticar a lei da atração, manifestação, lei da suposição. Errado tá você pegar versículos da Bíblia, que são a palavra de Deus, e querer usar para justificar uma prática que é demoníaca que não é de Deus. Entendeu? Essa que é a parte mais errada. A parte mais errada é você querer dizer pra mim que você está servindo a Deus e que você é cristã e você pratica essas coisas, sendo que Deus deixa muito claro que todo tipo de busca espiritual que não está debaixo da vontade dele, que não está conectado com Jesus Cristo, que não tem Jesus Cristo como centro, não é de Deus e, consequentemente, é do capeta. Então, assim, não tem problema vocês fazerem manifestação, vocês quererem criar as técnicas e fazer o que vocês quiserem. Só façam sabendo que o que vocês estão fazendo não é de Deus e, consequentemente, é do diabo. E parem de usar passagens bíblicas para querer justificar que é de Deus. Porque dentro da Bíblia é de Deus. O que não tá na Bíblia não é de Deus. Entendeu? Tem que saber essas coisas. Agora eu vou explicar por que espíritos demoníacos se conectam com pessoas que praticam lei da atração, se conectam com pessoas que praticam afirmação, quadro dos sonhos e tudo isso, tá? Então o mundo espiritual, ele é um lugar onde habita seres demoníacos. Os seres o que são demônios, tá? E lá na Bíblia, Jesus fala a palavra demônio. A gente não tem que achar que a palavra demônio é uma coisa ruim. É simplesmente um demônio. Entendeu? É tipo uma questão de vocabulário. Deus está chamando qualquer espírito que vaga a terra, que não é o Espírito Santo, de demônio. Então, todos os espíritos que não estão santos, o Espírito Santo é um. Então, todo espírito que não é santo é espírito imundo / demônio. É assim que Jesus chama, então eu tô só chamando como Jesus me ensinou a chamar na Bíblia, tá bom? Mas não se sinta ofendida se você usa dessas coisas e você acredita nessas coisas e você se conecta com esses espíritos que são demônios, não se sinta ofendida. Eu tô só explicando que, segundo a Bíblia, espíritos imundos, espíritos que vagam a terra, que não são o Espírito Santo, é espírito demoníaco. Então,
Esse é o vocabulário, tá bom? Então, a gente entendendo isso, você entende que existe no mundo espiritual uma hierarquia também. Jesus também deixa muito claro que existem tipos de espírito imundo. Aliás, ele fala que alguns só saem com jejum e oração, que não adianta só você expulsar, você literalmente tem que jejuar, sacrificar sua carne, desenvolver autodomínio, para que ele saia. Tá? Então, Jesus, na Bíblia, deixa claro que existe também categorias de espíritos. Algumas religiões, algumas filosofias já sabem que existem esses espíritos que são demoníacos, que no caso eles chamam de obsessores, são espíritos mais baixos. Só que aí eles também acreditam que existem esses espíritos de luz. Só que esses espíritos de luz, eles também são demônios, entendeu? Só que o que acontece? Eles já entenderam que você não vai cair pelo instinto sexual, pelo instinto, né, da coisa primitiva. Então, tem demônios que são um pouco mais evoluídos e eles utilizam da enganação, da manipulação, das mentiras. Quem é o pai da mentira? O diabo. Então, eles usam de mentira, de enganação, para conseguir te laçar e fazer você acreditar nessas coisas. Porque quando você acredita nessas coisas, você tá alimentando os demônios. Porque demônio, eles não têm corpo físico. Tanto é que tem uma passagem na Bíblia que Jesus, quando ele vai expulsar o demônio de um cara que tá carregando uma legião, ele expulsa e os demônios pedem, por favor, eu não, né, pra onde a gente vai? Eu não sei nem pra onde ir. E aí Jesus permite que esses demônios vão pra um monte de porco. Só que a sensação é tão desconfortável pros porcos que eles simplesmente vão em direção ao abismo e se jogam, porque é muito difícil carregar um demônio no corpo, um porco, tadinho. Então, demônios, a gente já entendeu que eles são espíritos que vivem na Terra, eles não têm corpo, e se eles não têm corpo, eles precisam de um corpo para se atrelar e, consequentemente, se manifestar. Por isso que eles criam essas estratégias de conseguir te enganar. Se você não tá caindo e se conectando com ele pelas suas necessidades primitivas de sexo, de vício, de preguiça, essas coisas que também se conectam com ele, você começa a se conectar agora por livre e espontânea vontade, porque você está sendo enganado por filosofias que te levam para ele acreditar que essas coisas existem. E aí, quando você fica lá mentalizando e querendo a sua vontade, aquilo que você quer, você tá se conectando com eles, porque você querer colocar a sua vontade acima da vontade de Deus é soberba, é vaidade, é egocêntrico, é você colocar você como centro da realidade, cara, isso é muito sem noção. Mas eu já fiz tudo isso, tá? Então, assim, não tô vindo aqui te julgar, eu tô vindo aqui de alguém que já experienciou isso, que praticou tudo isso, que também começou a entrar cada vez mais fundo nisso, foi parar lá na alta magia. Então, assim, eu entendo, baseado não só na minha leitura da palavra, mas porque eu já fui como você, uma escravinha de Satanás. Então, eu estou te mostrando o que eu experienciei. Mas, principalmente, esse vídeo, ele serve de alerta para você que pratica essas coisas, saber que se você está praticando isso e quer continuar praticando isso, continua. Só saiba que é demoníaco e para de usar a palavra de Deus para justificar práticas que não são dele, porque isso vai trazer muita maldição para sua vida. E eu tô te avisando isso nesse vídeo. Mas se você finalmente entendeu e descobriu que você não quer viver isso, que você não quer viver uma realidade aonde você está alimentando espíritos demoníacos e, consequentemente, se afastando de Deus, que você tá sendo completamente usada pelo mal para fazer coisas ruins e que isso aqui não tá te trazendo de verdade alegria, porque o que a gente realmente busca é ter a presença de Deus na nossa vida, é se sentir realizada através da nossa presença real com o Criador. E quando você vive isso aqui, você até manifesta as coisas que você quer. Você manifesta dinheiro, você manifesta relacionamento, você manifesta uma série de coisas, mas você ainda se sente infeliz, porque aqui não tá a presença de Deus, não tem presença de Deus nessa parte aqui, mas tem nessa aqui, quando você se submete à vontade dele. Então, se você se arrepende, se você não quer mais fazer isso, não tem problema, dá pra resolver. É só você renunciar às suas práticas, é só você ajoelhar no seu joelho hoje, se ajoelha, você senta, faz com uma oração assim com Deus e fala: olha, Senhor, agora eu sei, eu não sabia, agora eu sei que é errado e eu não quero mais fazer, eu me arrependo, não vou fazer isso mais. Renuncie suas práticas e volte seu olhar para Deus, porque tem muito cristão, tem muita cristã que está completamente vendada, enganada, vivendo uma realidade baseada em doutrinas demoníacas, que foi avisado na Bíblia que ia existir. Então, se você quer usar a Bíblia como algo real na sua vida, você tem que ler a Bíblia, porque a Bíblia não é só um versículo. A Bíblia é um conjunto de livros que tem sabedoria e é a forma como Deus se comunica com seu povo. Então, se você quer servir a Deus, você vai ler a Bíblia. Você não vai aceitar qualquer coisa que te apresentem com alguns versículos. Aliás, esse vídeo inteiro, se você não tá acreditando em mim, não tem problema. Você vai pegar uma Bíblia e você vai ler a Bíblia. E aí, quando você lê a Bíblia, você vai descobrir que uma das piores coisas que aconteciam com a
com o povo de Deus era quando eles praticavam idolatria. Era quando eles pegavam e decidiam idolatrar uma estátua de ouro. Era quando eles decidiam colocar algo acima da vontade de Deus e desobedecer a Deus. E Deus nos orienta a fazer coisas e nos direciona através dos seus mandamentos, não porque Ele é um Deus controlador, punitivo, que quer nos aprisionar. É porque Ele quer nos proteger, é porque Ele sabe que através dos nossos pecados, principalmente de idolatria, a gente se conecta com espíritos malignos que habitam a terra e Ele faz os direcionamentos dele para nos proteger. Só que a gente acaba se perdendo nesse processo que é natural, porém dá para voltar. Graças a Jesus, graças ao sacrifício feito na cruz, a gente consegue reconstruir, restituir, reconectar com Deus, que é o nosso Criador, e aí sim viver as bênçãos que vêm dele e não do nosso ego, e não da nossa falha humana, e não da nossa carne, tá bom? Enfim, esse é o vídeo que eu só fiz hoje porque Deus mandou eu fazer. E aí ele me trouxe uma parte muito específica de Jeremias, aonde está falando exatamente sobre as consequências de quem, ao invés de tirar, libertar as pessoas, coloca algo mais aprisionado na pessoa, né? Então aqui lá no capítulo 28 de Jeremias, no versículo 13 foi o que Deus me trouxe hoje e falou para eu falar com vocês a respeito, é justamente falando com Ananias, porque Ananias era um profeta de Deus, e ele, ao invés de tirar os jugos de madeira das pessoas, ele estava colocando um jugo de metal. Então, ao invés deles conseguirem libertar as pessoas, ele estava fazendo as pessoas acreditarem em mentiras e aprisionar as pessoas. E aí Deus fala para ele que se ele continuasse fazendo isso, ele ia morrer. Entendeu? Porque ele estava agindo como rebeldia ao Senhor. E aí Ananias morreu. Então, Deus trouxe eu para falar isso para você hoje, porque se você é uma pessoa que está praticando a lei da atração, lei da suposição, se você é uma pessoa que acredita nessas coisas, mas usa da palavra de Deus para justificar essas coisas, você é Ananias e Deus tem uma notícia meio pesada para te contar. Então é melhor você se arrepender, tá bom? E voltar pro caminho de Jesus, porque Deus salva, liberta, cura e Ele tem uma mensagem sempre de amor pra gente. Então eu acredito que a minha mensagem do dia foi passada. Espero que o Senhor esteja feliz com a minha obediência. E é isso, gente. É muito mais fácil, é muito mais simples. E a gente precisa buscar conhecimento. A gente precisa, com a mesma dedicação que você fez para ler essas coisas todas que você aprendeu sobre manifestação, sobre lei da suposição, lê a Bíblia. É sério. Se eu tivesse lido a Bíblia com a mesma dedicação que eu li, tudo que eu li sobre ocultismo, sobre automagia, sobre manifestação, eu não teria feito metade das coisas ruins que eu fiz na minha vida e não teria me conectado com tanto bicho ruim durante a minha vida. Então, a única coisa que eu posso te dizer é, não acredite em mim, leia a Bíblia, busque as respostas aqui, mas não só em um versículo separado, em toda a Bíblia, leia a Bíblia toda, tá bom? Um beijo pra vocês, se você gostou desse conteúdo, deixa o seu like, se inscreve no canal, manda pra outras pessoas que estão vivendo no engano, para que elas sejam libertas no nome de Jesus e que a venda dos olhos dela possam cair e elas assim possam encontrar a paz que excede todo entendimento que existe apenas no nosso Senhor. Tchau, até o próximo conteúdo.